Boa noite, amigos da Renova Turismo. Primeiramente, quero desejar que todos vocês estejam bem, com saúde, no conforto da casa de vocês. E chegou, né? Sexta-feira. Isso aí. Eu sei que hoje já não tem mais essa coisa de final de semana, né? Porque muitos estão em casa durante a semana, trabalhando no home office, mas sexta-feira, às 19 horas, e a nossa palestra do Egito. Quero agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo e com certeza será uma grande viagem aí do sofá da sua casa, não é mesmo, Guilherme? Com certeza. Egito é um país maravilhoso, né? Quarta-feira agora a gente fez Israel, semana passada... Não, quarta-feira a gente fez de Turquia, semana passada a gente fez de Israel. Assim, são todos destinos maravilhosos. Mas Egito é sempre um destino encantador, né? Todo mundo... primeira vez que eu fui para o Egito, eu nem trabalhava ainda, mais de 20 anos atrás. Eu peguei o avião e fui, porque, assim, é algo inacreditável. Quem não tem a vontade de conhecer as pirâmides do Egito, por exemplo, o Museu do Cairo. Então, assim, é um país que desperta muita curiosidade em todo mundo, né? O pessoal costuma brincar lá que primeiro nasceu o Egito, depois a história, né? Isso. É verdade. Então essa palestra vai ser imperdível com o Guia Mustafa, um querido, grande amigo nosso. E vamos chamar ele daqui a pouco, Daqui né? a pouquinho nós vamos estar falando com ele, direto do Cairo. Mas antes vamos falar também, vai ter uma promoção, isso é verdade, Alex? É isso mesmo. Promoção, então, para você que está assistindo, assiste o final... Sorteio, na verdade. É um sorteio, na verdade. Até o final, é importante você assistir até o final, porque no final nós vamos falar como que participa do sorteio. Com certeza. Mas agora, nessa chamada, a gente quer mostrar o que você pode ganhar nesse sorteio, certo? É isso aí. Então vamos lá. Guilherme, você me ajuda aqui? Oh. Olha, quadro da Exoct, que é a nossa operadora oficial no Egito, né? Então, quadro da Árvore da Vida. Feito em papiro, né? Olha só que legal. Então, vão ter Direto do Egito, né? Direto do Egito. 2 sorteios, tá? Então, nós vamos pegar todos que fizer um determinado comentário que nós vamos explicar no final desse vídeo para você concorrer. E na próxima sexta-feira, que vai ter uma outra live que nós vamos falar também qual vai ser essa live daqui a pouco. Na próxima sexta-feira nós vamos entrar um pouquinho antes da live sorteando. Então, você vai ter uma semaninha aí para poder concorrer a esses 2 quadros aqui. É isso aí. Tá bom? Legal, então eu acho que agora a gente vai passar para o Mustafa. Você está ouvindo a gente, Mustafa? Senhor, sim, estou acompanhando. Antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade. No Egito a gente sabe que é bem tarde e acho que ninguém melhor do que você para falar um pouquinho das histórias, do que nosso cliente vai sentir na hora que pisar nessa terra maravilhosa, as emoções, os sabores, milênios de história, de cultura. É muito legal. E um povo também, né? Muito receptivo, feliz. Bons guias, né, Guilherme? Excelentes guias. Além do Mustafa, a gente tem uma equipe de guias locais, como o Bassan, o Samuel Gabala. O Samuel, o Mohamed. Então, assim, é uma satisfação poder trabalhar com vocês. E agora a gente passa aí a bola para você e estamos aqui aguardando ansiosos para essa sabedoria tremenda que você tem, Mustafa, esse compartilhamento de ensinamento que você pode nos passar. Obrigado, Mustafa. Obrigado, meu amigo Guilherme. Obrigado, Alex. Uma honra para mim estar com vocês, estar compartilhando com Renova, com passageiros também da Renova. Eu tive a sorte e a honra de fazer muita amizade com passageiros da Renova. Então, eu sinto mesmo orgulhoso por ser egípcio. O mapa do Egito, a localização do Egito, ela é muito peculiar. Como dá para ver aí na frente, um rio que conseguiu cortar o maciço do Saara em 2 desertos. Um pouquinho antes da fosse do Nilo no mar, no Mediterrâneo, ele se abre formando o delta. Foi esse formato das afluentes do Nilo com o Mediterrâneo que fizeram a forma delta, ou parecia como fosse a letra delta greca. Foi o delta do Nilo que propagou a palavra delta a todos os rios do mundo, praticamente. Como foi uma ilha chamada Ilha Faros, onde o farol de Alexandria foi construído, que propagou a palavra farol a todos os faróis do mundo. Como foi nosso papiro
a planta aquática emblemática do Baixo Egito, que passou a palavra paper, o papel, ao mundo inteiro. Enfim, tudo tinha uma origem, tudo tinha uma essência. O Egito realmente foi um país de tantas essências e muita origem. Aquele que me fascina nesse mapa na frente é aquele que foi chamado o casamento híbrido entre Senhor dos rios do mundo, que é o Nilo, com Senhor dos mares do mundo, que é o Mediterrâneo. Você sabe que o Mediterrâneo, ele ocupa a metade das terras. Ele é chamado o mar das civilizações, porque todas aquelas civilizações do mundo antigo, sendo fenícia, sendo creta, sendo greca, sendo romana, sendo egípcia, todas elas prosperaram por uma orla do Mediterrâneo. O Nilo, ele é chamado Rio da História. Egito, praticamente, ela é o produto desse casamento entre esse rio tão benefeitor com esse mar das civilizações. Ocupa uma localização estratégica. Ela está no encontro dos 3 continentes do mundo antigo: África, com Ásia, com Europa. Assim, quando conseguiu construir o canal de Suez, ele mesmo comunicou os 3 continentes do mundo antigo. Isso explica porque sempre as caravanas frequentavam Egito. Foi quando Abraão passou pelo Egito. Quando José, quando foi vendido para o Egito. Moisés, nascido no Egito. Família sagrada, a fuga a Egito. Então, nunca Egito fugiu do cenário. Sempre foi plataforma, foi palco de tantos cenários e tantos episódios bíblicos e históricos. A gente chega primeiramente, você chega, acostuma a dormir uma noite ou 2 noites no Cairo. Você, no primeiro dia, praticamente, como falou Guilherme, todo mundo sonharam por ver as pirâmides. Você chega àquele platô famoso de Gizé, as famosas 3 pirâmides de Quéops, Khafre e Mycerinos, e você fica mesmo olhando. Será que estou sonhando? Será que estou realizando o meu sonho de infância? A única maravilha das maravilhas do mundo antigo, que ainda subsiste, são essas pirâmides. Além que ela data dos 1000 anos antes que qualquer das outras maravilhas do mundo, como a gente sabe. Uma pirâmide de 147 metros de altura, antes que perdesse o ápice de 10 metros, antes que perdesse aquela cobertura externa, uma base quadrada. Cada lado dos 4 lados da base se enfrenta com muita precisão com um ponto dos 4 pontos cardeais. O corredor ascendente da pirâmide de Quéops se enfile com muita precisão com a estrela polar. Uma coisa fascinante mesmo, uma coisa impressionante, como chegaram nessa altura do tempo, século 27 antes de Cristo, mais ou menos, como chegaram a dominar tantas ciências, e tanta astronomia, tanta matemática, tanta engenharia, uma coisa incrível mesmo. Acostuma também a gente visitar outro platô, a 20 quilômetros, outro planalto, na orla do deserto, a uns 20 quilômetros ao sul de Giza, ou de Gizé. A gente acostuma visitar Saqqara, que foi o primeiro panteão, onde temos as primeiras tumbas das primeiras dinastias faraônicas. Também temos a primeira tentativa piramidal do Egito, que se conhece pela pirâmide escalonada, a pirâmide de Grau. Achamos que foi um arquiteto chamado Imhotep, arquiteto de Zoser ou Geser,
o faraó com quem inauguramos a terceira dinastia faraônica. Achamos que foi Imhotep quem inventou pela primeira vez o uso de pedra. Assim, a pirâmide escalonada forma parte de um conjunto sepulcral imenso, praticamente o complexo funerário mais extenso do Egito é esse de Saqqara, que foi atribuído feito pelo Imhotep, atribuído a Zoser, ou Gesser. A gente normalmente visita o Museu do Cairo, um grande museu, apesar que vai ser substituído por outro maior, outro grande museu mesmo. Estava previsto o final desse ano, 2020, inaugurar esse grande museu, mas eu acho que pelo que está acontecendo vai haver algum atraso. O Museu do Cairo é aquele que a gente ainda visita, aquele que ocupa centro, do coração da praça, da famosa Praça Tahrir, no centro do Cairo. É o primeiro museu fundado no mundo, construído para ser museu. Significa todo o Louvre, todo o Rijksmuseum, todo o Turim, todos os museus anteriores não foram construídos para ser museus. Eram palácios e mais tarde foram, digamos, adquiriram outras funções, outra finalidade. Mas o Museu do Cairo é o primeiro museu do mundo construído para ser museu, inaugurado começos do século XX, com um número tremendo de estátuas, um número tremendo de objetos, báculos, cetros, cajados, máscaras, múmias, enfim, um grande museu digno de ser visitado mesmo. Acostuma a gente fazer um cruzeiro pelo Nilo, embarcando em Luxor, desembarcando em Assuã, ou vice-versa. Você embarca em Assuã, desembarca em Luxor. O Nilo parte em Luxor, que é a antiga Tebas, o Nilo parte a cidade de Luxor em duas margens. Aquele que a gente chama Acrópole Tebana, onde foram construídos palácios que não se conservam mais dos faraós, mas se conservaram nos templos, sobretudo os templos de Karnak e Luxor, dedicados ao culto dos deuses, sobretudo a divindade principal desse Império Novo, que é Tebas, capital desse Império Novo, a partir do século XV a.C., mais ou menos, uma série de grandes faraós com o nome de Amenofis, Amenhotep, com o nome de Tutmoses, com o nome de Ramsés, governaram a partir de Luxor, ou da antiga Tebas. Homenageando Amon-Ra, que é a divindade principal, homenageando essa divindade principal nos templos de Karnak e Luxor. Karnak, a área arqueológica de Karnak, ela supera 2,5 km quadrados, a área arqueológica atualmente. Não deixa um templo no Egito e possivelmente no mundo tanta impressão sobre o visitante como as ruínas de Karnak, sobretudo aquela grande sala hipostila, grande sala de colunas, de 134 colunas patioformes, uma nave central de 12 colunas, de 23 metros de altura cada uma delas, enquanto as 122 colunas dessa sala são de quase 20 metros de cada uma.
o diâmetro circunferência de uma coluna daquela nave central, daquelas 12 colunas da nave central, é de mais ou menos 9 metros de diâmetro circunferência. Enfim, uma obra excepcional. Podia ser incluída na lista das maravilhas do mundo antigo. Mas como os eruditos gregos que determinavam as maravilhas do mundo antigo não tinham acesso aos templos egípcios, não chegaram a ver essa maravilha de sala de colunas. Estão os santuários das divindades, está o lago sagrado, estão os esconderijos das estátuas, onde achamos em um esconderijo, começos do século XX, umas 18.000 estatuetas, 18.000 objetos em um esconderijo desse templo de Karnak. Imagina quantos museus conseguiram obter umas peças desse grande esconderijo achado em Karnak. Então, se dedica uma tarde para conhecer esses templos de Karnak e Luxor. Amanhã seguinte, a gente acostuma dormir, fazer uma pernoite em Luxor. Amanhã seguinte, a gente pode fazer uma viagem pintoresca de balão, vendo as maravilhas mesmo das ruínas da margem ocidental do Nilo, vendo os templos de Medinet Habu, de Ramsés III, vendo o Ramesseum de Ramsés II, vendo aquele que a gente chama de El Medina, que é um assentamento dos artesãos que frequentavam o Vale dos Reis, vendo os colossos de Memnon, que acho que tinha um slide para os colossos de Memnon. É uma vista aérea muito linda das ruínas tebanas. Praticamente Tebas, ou Luxor, é considerada como fosse a capital da arqueologia do mundo antigo. Uma grande parte dos monumentos do mundo antigo se concentra entre suas duas margens. Oriental, Acrópole; ocidental, Necrópole. Sarpa sai de Luxor, passando uma eclusa no Nilo, subindo um degrau, fechando as comportas de um dique, uma eclusa mesmo, passa por uma cidade chama-se Esna, que ela também tinha o seu templo. Tem o templo de Esna, um templo dedicado a uma divindade do panteão egípcio chamado Gnom. Essa divindade, o animal consagrado de Gnom, um carneiro. Ele se sentava em uma roda de cerâmica, uma roda de olaria, mediante o barro que o Nilo trazia junto com as cheias, as inundações periódicas e anuais. Ele conseguia modelar, mediante o barro que o Nilo trazia, modelava os corpos das criaturas e suas réplicas exatas, a gente chama K. Sai de Sarpa, sai de Esna, passa por outra cidade chamada Edfu, onde temos um templo, dos templos mais conservados do Egito. Templo de Horus, dedicado a Horus, que se manifesta em um falcão. Um templo greco-romanizado, data-se três séculos antes de Cristo, mais ou menos, inaugurado também final do último século antes, como 57 anos antes de Cristo foi inaugurado esse templo de Éfeso, com umas basílicas
romanas, como o Panteão de Roma, o Templo de Edfu, junto com o Templo de Philae em Assuã, se consideram as obras mais intactas, não simplesmente do Egito, mas do mundo antigo em absoluto. Onde a gente consegue compreender perfeitamente os elementos arquitetônicos, os elementos artísticos, começando o templo pela fachada monumental, pelo muro frontal, ladeado por umas esfinges, como no caso de Karnak, ou Luxor, ou ladeado por uns falcões monolíticos de granito cinza, como no caso do templo de Edfu. Você atravessa um átrio, se adentra pelo templo pelas salas de postilas, pelas salas de colunas, onde consegue ver uma amortização paulatina de luz. Cada vez você vai adentrando no templo egípcio, se acentua o mistério. Então, cada vez você vai adentrando, vai diminuindo a luz, ou vai havendo uma amortização paulatina de luz, como também acontece uma diminuição de volume enquanto 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Chega no final, no fundo, ao Sancta Sanctorum do templo, Santo dos Santos, onde só entravam sumos sacerdotes, só entrava pontífice, que abria as portas dos tabernáculos monolíticos de granito. Se conserva nesse Sancta Sanctorum do templo de Edfu, se conserva uma capela, aquele que eu estou chamando tabernáculo, uma capela monolítica de 4 metros de altura, com um formato piramidal. No maciço desse tabernáculo estava a imagem de culto de Horus, que uma vez o sumo sacerdote abria suas portas, ele já começava a perfumar, ungir, trocava de roupa para a divindade, colocava em um tipo andor, e os sacerdotes iam pela via processional, por um eixo longitudinal. Só reaparecia ao povo uma vez ao ano, mais ou menos. Sai de Edfu, passa por Komombo, um templo, se encontra em uma altura, numa colina, parece como se fosse uma acrópole romana ou siciliana. Então ele tinha uma localização muito peculiar. A maior peculiaridade desse templo, em lugar de dedicado ao culto de uma só divindade, ele foi dedicado ao culto de 2 divindades. Em lugar de possuir uma só porta, em uma só via processional, em um só Sancta Sanctorum, Santo Santuário, ele foi duplicado. Ele é um templo dual. Tem 2 portas, 2 vias, 2 santos santuários. Então, a planta quase quadrada, não é retangular, como normalmente a planta dos templos egípcios, é a planta desse templo. A divindade principal desse templo, centro de culto de Sobek, que se manifestava em crocodilo. O animal consagrado de Sobek era o crocodilo. Então, uma ala do templo dedicada a Sobek, enquanto a outra ala do templo dedicada a uma manifestação de Horus, chama-se Haroeris. Significa Horus, o velho, o maior. Você sai de Komombo,
onde costuma haver um pôr do sol espetacular, sai de Comombo, chega a Assuã. Assuã praticamente é a maior cidade de aquele recorrido do Alto Egito. Mas uma paisagem linda, com umas ilhas no Rio Nilo, onde a gente acostuma fazer um passeio de veleiro, chamamos faluca ou feluca. Também um pôr do sol espetacular, a gente acostuma circundar ou navegar a famosa ilha Elefantina, que delimitava o Egito com Núbia. A partir daí, a Elefantina era o primeiro nome, a primeira província do Egito Antigo, e a partir daí começava a Baixa Núbia. Então, a Elefantina, onde duas fontes sacras, duas fontes sagradas, onde os egípcios antigos achavam que as águas do Nilo se brotavam, se emanavam. A ilha fronteiriça, divisória, como a gente falou, está as tumbas dos governadores da ilha Elefantina, cavadas na rocha da montanha. Está a Vila Núbia, que a gente acostuma organizar uma viagem pintoresca, tipo ecoturismo, montando camelos, sentindo um pouco o cheiro, o aroma da parte mais africana do Egito, com suas ilhas, com suas paisagens, com suas dunas de areia, com suas casas núbias pintadas de cal branca, ou cor anil. Podemos desfrutar de uma tarde espetacular naquelas vilas núbias, com suas especiarias. Como falei, é a cidade mais africana do Egito, que tinha a famosa raça núbia, os núbios, que praticamente é o povo que menos miscigenado, menos mestiçado ou mestiço, que ele manteve praticamente sua fisionomia, sua pele escura, sua esbeltez, sua música, seus cânticos lindos, seus lamentos pelas vilas que acabaram inundadas, porque em Assuã a gente construiu 2 barragens, se considerava cada uma das 2 a maior do mundo em seu momento. E a gente acostuma também visitar a barragem de Assuã, que foi inaugurada no ano 71, século XX, que produz um lago enorme, chamamos o Lago Nasser, que é o nome do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Ela formou a barragem de Assuã, a alta barragem. Ela formou esse lago de 500 quilômetros de extensão, uma largura média de 12 quilômetros, mais ou menos. Esse que é o lago que inundou um dos templos daquela região núbia, e estava aproximando os templos de Abu Simbel, com sua famosa fachada, onde os 4 colossos enormes de Ramsés II. Abu Simbel está a uns 270 quilômetros ao sul de Assuã. Então, uma vez o lago, as águas das cheias do Nilo, ia se formando e o lago ia aproximando o tempo. Foi que a gente, antes que as águas do lago Nasser inundassem os templos, a gente já havia transferido o templo, que estava originariamente na orla do Nilo. Quando as águas do lago chegaram,
já os templos estavam a 67 metros mais para cima, 200 metros adentro. Em lugar da orla do Nilo, já eles subiram 67 metros para cima, 200 metros para dentro da orla. Então, a gente consegue apreciar nesses templos de Abu Simbel duas obras. A obra do Ramsés II, que é o faraó mais megalomaníaco da história egípcia, mas um célebre da história também, por suas campanhas, por suas crônicas, por tudo. A gente consegue apreciar a obra faraônica de haver escavado, que são templos rupestres cavados no maciço da montanha, como também a gente consegue apreciar a obra da engenharia moderna, feita sobretudo pela Unesco, quando conseguiu transferir os templos, cortou em pedaços e conseguiu construir os templos a uma altura, para que as águas desse lago não inundassem. Esses templos de Abu Simbel tinham um fenômeno muito curioso, 2 vezes ao ano, quando equinócios e quando solstícios. O sol nasce, começa a aproximar a fachada do templo, onde estão os 4 colossos, se penetra os raios do sol pela única porta, atravessa aquela primeira sala, pronal, chega no final onde Sancta Sanctorum e começa os raios do sol a acariciar a face, a imagem de uns altorrelevos cavados no maciço do Sancta Sanctorum. Uma vez o sol entra, ilumina esse Sancta Sanctorum, Ramsés, rodeado por uma casta de divindades, ele vira astro-rei, ele é astro-sol. Não muito longe desse templo, a uns metros de Abu Simbel, de Ramsés, está o templo menor de Abu Simbel, o templo de Nefertari, a esposa mais predileta de Ramsés II. Esse outro templo de Nefertari, ele mantém outra orientação. Achamos que uma estrela, chama-se Sotis, o Sirius, a famosa Sirius, ela renasce depois de 70 dias de oculta. Essa que é a estrela que marcava o início do ano para o Egito Antigo, quando as primeiras águas do Nilo começavam a entrar para fecundar ou para impregnar de fecundidade ou de fertilidade. Então, se Ramsés se identificava com Ra, com o Sol, ele virava astro, o Sol, Nefertari, a esposa mais predileta, ela se identificava com a estrela, ela é Sirius. E nestas águas que o Nilo, que aquela estrela marcava o início do ano, realizava o casal, Ramsés e Nefertari, realizava numa navegação mística, para dizer, somos nós que trazemos as águas do Nilo para fecundar o país. Esse fenômeno que eu estou tentando de explicar, a gente chama-se de a identificação do casal faraônico com as forças cósmicas. Eles viram forças cósmicas. Eles se identificam com as forças cósmicas. A gente acostuma também, depois de desembarcar em Assuã, vendo suas barragens, acostuma também visitar um templo dos mais bonitos em Assuã, uma localização linda, uma ilha também inundada, chama-se Philae, ou Philae, onde outro templo foi transferido, final do século XX. Templo dedicado a uma divindade das divindades mais importantes, se não é a mais importante de todas e todos, do panteão egípcio, a famosa Ísis.
templo de Philae. Outro templo dos mais conservados, mais bonitos, se encontra em uma ilha vizinha daquela ilha Philae que se acabou submersa por causa de um dique de Aswan, construído no começo do século XX, mas Ísis realmente é a divindade mais importante do panteão egípcio, que ela acabou, digamos, como disse um famoso autor, Le Corso, disse que ela se transformou em numen universal. Estou falando de Ísis. Ela se transformou em uma luz universal, divindade única, patrona das iniciações, modelo em que todas ou todos os místicos, referindo-se ao misticismo, todos os místicos se identificavam. Ísis não oculta a procedência de suas ensinanças, derivam de Hermes. Enfim, um templo dos mais mágicos, dedicado a uma divindade das mais importantes, se não é a mais importante em absoluto. Esse templo Philae, praticamente o último templo em ofício, em funcionamento, recebendo rituais egípcios até século VI depois de Cristo. Se não me engano, foi Justiniano quem aboliu ou quem clausurou esse templo perante dos seguidores, adeptos de Ísis. A divindade que mais estendeu o culto de ela, chegou a toda a parte, chegou a Roma, chegou atualmente em Londres, e como falei, até século VI depois de Cristo, ainda havia quem venerava a Ísis. Praticamente a única divindade que não perdeu seu nome, que foi adorada com seu verdadeiro nome, Ísis. Se Osíris foi helenizado com o nome de Serapis, se Horus foi helenizado com o nome de Harpocrates, mas Ísis foi adorada com seu verdadeiro nome, Ísis. Esse que é o templo de Philae. Desembarcando em Assuã, a gente também pode passar, como a gente passou há uns meses atrás, com o grupo de Campinas, do padre Norberto, se não me engano. Um grande grupo de grandes seres humanos. Eu lembro com muito carinho todos os indivíduos. Eles moram em meu coração, esse grupo. Então a gente saiu de Assuã, chegamos a Sharm el-Sheikh, a ponta da península do Sinai. Outra terra abençoada desse país. Um Sinai, uma extensão de 61 mil quilômetros quadrados, delimitado pelo Mediterrâneo ao norte, e os dois golfos, que dá para ver o mapa novamente, Mariana, estão os golfos de Aqaba, que delimite as divisas do Egito com a Arábia Saudita, com Jordânia, com Israel, e está aquele golfo que a gente chama o Golfo de Suez, onde foi construído o canal de Suez. Enfim, o Sinai, praticamente o único passo viável entre os dois continentes, Ásia e África. A gente considera como se fosse uma cabeça de ponte entre os dois continentes. Isso que explica que toda a caravana, como a gente começou nossa conversa, por onde passou Abraão, por onde passou José, por onde passou Moisés, por onde o povo de Israel se perdeu, peregrinaram, enfim, tudo isso foi pelo Sinai. Um deserto dos mais bonitos do mundo, se não é o mais também bonito do mundo.
Está aquele deserto de Atacama, está aquele deserto de Patagônia, está muitos desertos bonitos no mundo, mas nada igual ao deserto do Sinai. Uma diversificação geológica de montanhas, de alturas, de vales. Foi esse deserto do Sinai, que os termos que a gente usa, vales ou vades, canhões, Jebel, montes, foi esse deserto que otorgou toda a sua terminologia a todos os desertos do mundo. E num pico, numa cume, num monte dessa cordilheira do Sinai, aconteceu esse grande episódio. Moisés frequentava um monte, ele falou para o Senhor para ele ver a face do Senhor. Foi quando o monte, como todo mundo sabe, acabou tremendo-se e fumegando-se. Então, praticamente, se não me engano, o único lugar do planeta Terra, se não é o único lugar do universo, onde o Senhor desceu de suas alturas e se revelou nesse lugar. Enfim, esse que é o Sinai. A gente passa normalmente, Sinai tem vários resorts, vários lugares dignos de ser visitados. A gente passa pela famosa cidade de Sharm el-Sheikh, como a gente conseguiu fazer uma noite em Sharm el-Sheikh com um grupo de Campinas. Sharm el-Sheikh, segunda barreira coralina do mundo, depois daquela famosa barreira de corais na Austrália. Segunda barreira de corais no mundo é nesse Golfo de Aqaba. Então, lugar mais predileto para mergulhadores, para atividades aquáticas, para surfistas, sobretudo windsurf, para snorkeling, umas coisas incríveis de uma fauna e uma flora por baixo das águas deste Mar Vermelho, uma coisa indescritível, não dá para descrever, não se compara absolutamente nada. A aridez e a escassez de flora na face da terra, deserto, e o fundo do mar com toda aquela riqueza de fauna e flora. Acho esse que é o produto egípcio, digno de ser visitado, de uma grande cultura, uma grande civilização, de um capítulo. Eu, sem fanatismo ao Egito, eu considero o capítulo mais importante da história da humanidade. Uma grande parte da consciência humana, a consciência universal, se modelou nesse país, Egito. É isso aí. E o homem... Fala, por favor. É isso aí, Mustafa. Gostaríamos de agradecer essas belas palavras. Que aula, né, Alex? Que aula. E fora a emoção, né? É diferente quando fala com o coração, né? Fala porque ama mesmo a profissão, né? Com e certeza. muito obrigado aí por essa imersão, né? Com certeza. E antes da gente terminar, Mustafa, eu queria só também te mostrar também um presente que a gente recebeu esses dias aqui. Dois clientes muito queridos nossos deixou aqui na nossa agência, que é um diário da viagem que a gente fez aí, né? Que você até comentou agora. Que você comentou agora. São 90 páginas num diário de todos os dias, ricamente detalhado. 90 páginas? 90 páginas. 90. E no final eles fazem um agradecimento especial para você, que é assim, ó: Mustafa ficou na memória de todos e não poderia ser diferente. Ele falava com o coração da nossa melhor viagem das nossas vidas,
Paulo e Rose. Então esse é um pouquinho aí do carinho dos nossos clientes também com você, que eu acho que é muito bonito e acho que a gente tem que compartilhar também, né, Mustafa? É isso aí. Eu que agradeço. É o que eu acabei de falar, quando fala com o coração é diferente e as pessoas notam. E o Paulo e a Rosemary são amigos nossos, clientes há muito tempo, e eles fizeram essa homenagem para nós. E olha só, era uma viagem que era Egito e Israel, né? Uma viagem de 18 dias, e foram para a Turquia ainda, 21 né? dias no total. E a dedicatória, né, o que ela coloca é para o guia Mustafa do Egito. Então, né, só a diferença que você fez na vida deles, né, desse casal aí tão especial pra gente e de todo o grupo, como eles relataram. Muito obrigado, Mustafa. Agradeço. Tudo o que sai do coração chega ao coração. É isso aí, Mustafa. Gostei. Um abração. Muito obrigado, viu? Um abraço aí, já é tarde, uma boa noite e nos vemos em breve aí no Egito, com certeza, Mustafa. Isso, meu amigo, sucesso para a Renova. Eu amo vocês. Vocês moram em meu coração. Obrigado. Nós também, brigadão. Um abraço. Abraço. Só compartilhar. Tchau, tchau. Tchau. Compartilhar isso daí que ele falou de falar com o coração, que a gente estava conversando. Eu lembro na Fortaleza de Saladino, ele parou o grupo inteiro, sentou na mesquita e ali ele falou por meia hora. A hora que ele terminou, estavam todos as lágrimas. Então, assim, isso é sensacional. Isso que a gente acaba guardando, né, Alex, nas nossas viagens. E esse carinho dos nossos clientes também, eu mencionei aqui o Paulo e a Rose, mas a gente recebe tantas toda hora pelo WhatsApp, pelo Facebook, agora no YouTube também, todos os comentários. Então, você que está assistindo e viajou já com a Renova, não importa, pode ser que não tenha sido para o Egito, né? Mas se você quiser colocar aí um comentário, isso para nós é muito importante, ainda mais nesse momento de pandemia, né, que nós não estamos conseguindo fazer aquilo que a gente gosta de fazer de melhor, que é reunir junto com vocês nas igrejas, fazer reuniões, conversar, atender vocês aqui, né? Hoje a Renova aqui no salão principal virou um estúdio, né? A gente está aqui gravando, porque ainda não conseguimos atender, não podemos atender ninguém presencial, mas nós estamos aqui nos virando para poder chegar e fazer você viajar aí do sofá da sua casa. E esse contato, cada mensagem que a gente tem recebido de força no Facebook, aqui no YouTube, de agradecimento, isso fortalece a gente, né, nesses dias aí tão difíceis. Nos dá ânimo, né? Nos dá ânimo. E mostra que a gente está no caminho, que realmente a gente faz aquilo que a gente gosta, né, que é realizar sonho, que a nossa é a única coisa que nós sabemos fazer de fato, né, realizar sonho. E se a gente pode melhorar um pouco a vida de cada um, já para a gente é algo sensacional, com certeza. Gente, então, só lembrando, estamos terminando a live. No começo eu falei para vocês que estaria valendo um sorteio, né, desses dois belíssimos quadros aqui. Está de ponta cabeça, me ajuda aqui. E agora nós vamos para a pergunta. O Guilherme vai falar aqui o que você precisa escrever nesse comentário, tá? No comentário desse vídeo que você acabou de assistir do Egito, para estar concorrendo a dois sorteios. Nós vamos sortear, né, 2 quadros. Qual é a pergunta, Guilherme? Quais os nomes das 3 grandes pirâmides do Egito? As 3 mais famosas. Tá bom? É isso aí, foi falado aí também, né? Falado. Então, assim, as 3 mais famosas aí, pirâmides, só colocar o nome e você já vai estar concorrendo. E vai ser na próxima sexta-feira. Sexta-feira que vem vai ter uma palestra com a Roberta, que ela vai falar sobre a Itália, né? Roma, Assis, Florença, Veneza, ela vai até Milão. Então, assim, um pouquinho antes da palestra da Roberta, nós vamos entrar, que é uma amiga nossa da Espanha, né? Mora lá e também guia em Roma também. Então, um pouquinho antes dela, nós vamos entrar e vamos fazer esse sorteio, tá bom? E lá também no vídeo de sexta-feira, com certeza, alguma outra novidade. vai ter uma novidade. E na quarta também, confirmado já Portugal. Então você não pode deixar, quarta-feira que vem, Portugal. E na quarta tem o sorteio da palestra de quarta-feira passada da Turquia. Se você não viu, assiste lá, que lá tem tudo que a gente vai fazer, o que você tem que responder. Participe também, gente. É isso mesmo. Qualquer dúvida aí, escreve pra gente no comentário, chama a equipe de vendas que vocês já tenham contato aí. Olha, eu quero participar de tal campanha, de tal sorteio, como que eu faço? Quero participar de todos. E nós estamos aqui para orientar vocês da melhor forma possível. Alex, agora se o pessoal quiser ir para o Egito com a Renova, tem grupos, como é que funciona? Com certeza, bem lembrado.
Eu vou passar para vocês rapidinho aqui algumas opções. Vocês sabem que a Renova tem várias opções, a gente tem mais de 150 roteiros. Depois dá uma olhadinha no nosso site, isso é importante, www.renovaturismo.com, não tem BR, é só .com, e você vai conseguir acessar e ver todas as opções lá. Mas nós vamos falar de algumas. Do meu lado esquerdo aqui, Mariana, do meu lado esquerdo aqui, ó, vou começar a falar do roteiro, você que é evangélico, quer viajar num roteiro para o Egito evangélico, tá? Nós temos aí o pastor Itamar e o pastor Samuel, eles vão fazer Egito, Jordânia e Israel. É de 13 a 26 de março de 2021, tá na tela aqui. Então, entre em contato com a nossa equipe de vendas. E também tem uma opção de Egito e Israel, não tem Jordânia. Egito e Israel, que é de 2 a 14 de maio de 2022. Aí já é para você que quer se programar um pouco mais, né? Com certeza. De 13 a 26 com o pastor Itamar e pastor Samuel, de 13 a 26 de março de 2021, que é o próximo ano. Você que quer se programar um pouco mais, tem aí essa opção do pastor Rosênio, que é de 2 a 14 de maio de 2022, tá bom? Agora também você que está assistindo e quer participar de uma peregrinação católica para o Egito, nós temos aqui também, primeira opção, que é com o Padre Márcio Felipe, tá? Padre Márcio Felipe. Essa opção ela é legal porque ela tem um cruzeiro. Vocês viram bastante coisa aí que ele falou do cruzeiro, né? Sensacional. A metade da palestra praticamente foi feita com base no roteiro que inclui cruzeiro. Então, o do Padre Márcio é de 13 a 29 de outubro de 21. Então dá muito tempo aí para se programar. De 13 a 29 de outubro de 21. Também tem com Padre Fernando e Padre Manoá, Egito e Israel, de 14 a 26. Então, de 14 a 26 de junho de 21. Então, aí é um pouquinho antes, no mês de junho. E com o Padre Alessandro, que é de 3 a 15 desse ano. Nossa, gostei muito. Quero viajar ainda esse ano. De 3 a 15, ainda tem vaga. De 3 a 15 de novembro de 2020 com o Padre Alessandro. Então, tá aí, gente. Falei só alguns, não dá para falar todos, mas entre em contato com a nossa equipe. Às vezes essas datas que vocês viram na live aí não dá para você, mas com certeza vai ter um melhor roteiro aqui que encaixa no seu período de férias, naquilo que você está precisando, tá bom? É isso mesmo, pessoal. Então ficamos por aqui, né, Alex? Nos vemos em breve. Estamos aqui à disposição, trabalhando por vocês. E se cuidem, nos encontraremos em breve. Com certeza. Ó, e se você assistiu o vídeo e ainda não curtiu, dá um like aí e também se inscreva no nosso canal. Às vezes você assistiu, mas não se inscreveu ainda. Se inscreve no nosso canal e ative o sininho. Como nós falamos, quarta-feira tem novidade, sexta também. Toda semana pelo menos 2 vídeos com lugares para você viajar aí do sofá da sua casa. Então, espero que você tenha gostado. Quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, prepare a pipoca, vai pro sofá e vamos viajar, tá bom? Obrigado. Um abraço. Até mais. Um abraço.